Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 24 de agosto de 2023. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 12:30. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. O número já está aqui embaixo da sua tela, você pode anotar, dá tempo tranquilo, já põe no seu celular para você deixar lá na agenda, entra no WhatsApp que a gente conversa ao vivo. Ou você tem uma outra opção para enviar esta mensagem através do nosso WhatsApp, que é o nosso QR Code. Como ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular para você ver que dá certo. Você vai abrir a câmera do seu celular e vai apontar aqui, ó, para este QR Code. Apontando a câmera do seu celular para este QR Code, já aparece uma mensagem na tela do seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 48ª reunião ordinária, vereadores aprovam em definitivo o projeto de lei de autoria do vereador Permínio Monteiro, que cria a Rota Turística das Águas na região sul do município. Parlamentares também aprovam em primeira análise projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Silva, que cria o Observatório da Violência contra a Mulher. Vereadora Paola Miguel destina R$265 mil das emendas impositivas para o fortalecimento do serviço no Dr. Cândido Ferreira. E o seu animal de estimação sente ciúmes de você? Preste atenção neste comportamento e fique ligado nas informações do quadro É o Bicho. E olha só, a gente abre a edição de hoje lá da PUC Campinas, porque inaugurou o Centro de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, com o apoio e participação do movimento negro. Sobre este reforço na luta contra o racismo e o resgate da identidade da população negra, eu aciono a repórter Luana Galiza, que está no local e tem as informações. Luana, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você que nos acompanha em mais um jornal aqui pela TV Câmara Campinas. E sim, estamos hoje aqui no Centro de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, doutora Nicéia Quintino Amauro. Lembrando que esse espaço reforça a missão universitária de uma formação mais justa. E para falar sobre isso, nada mais digno que entrevistar aqui a doutora Valesca Miguel, que é professora da Faculdade de Direito e responsável pela coordenação deste centro. Doutora Valesca, muito obrigada por participar aqui hoje com a gente e conta um pouquinho sobre como foi esse caminho percorrido até a conquista desse espaço. Perfeito, bom dia, muito obrigada, Luana. O espaço, no Centro de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, doutora Nicéia Quintino Amauro, é resultado, de uma luta coletiva, é resultado de um trabalho de muitos anos, de vários alunos e alunas que já passaram por aqui, que pesquisavam o tema, que estudavam essas dimensões políticas e sociais e que reconhece, que o racismo estrutural ainda se faz presente e perpassa todos os aspectos. Então, a partir do momento que essa luta institucional também veio abraçada por meio do quê? Da institucionalização de um centro. A instituição, então, agora, para além de ter atividades efetivas em sala, agora, então, coloca um centro no combate ao racismo, discriminação racial e intolerância correlata. Para além disso, combate o racismo institucional. Então, o caminho percorrido não é individual, não é só mérito da instituição ou só o mérito de quem assume agora. É resultado de todas as demandas coletivas da cidade, que foi a última cidade a abolir a escravidão.
Então, a gente tem aqui o trabalho de coletivos institucionais que apresentavam essas demandas. Isso, assim, seria impossível se não tivesse atuação conjunta e parceira do movimento negro. E aqui a gente tem, né, a comendadora Edna Lourenço, que foi ativa, né, presente dentro da instituição com várias atividades, dentre elas o diálogo sobre o racismo, tão importante para a instituição. Inclusive, a comendadora, ela está aqui com a gente, vai falar um pouquinho aqui sobre o projeto. Ela é uma peça essencial para que isso tenha acontecido, esse espaço veio a ser conquistado. Muito obrigada pela sua participação. Comendadora, essa luta não é de hoje, não é de 4 anos, de 5, é de muitos anos. O que motivou, qual que foi o estopim para bater o pé e falar assim, não, agora vai ter um instituto, vamos entrar nessa luta para uma ação mais justa, uma parte educativa? Bem colocado, Luana. Educação, a maior ferramenta, a ferramenta que alavanca a vida de todos e todas, é a educação. Quando você tem educação, você recebe a educação, você recebe formação. E a formação é que te possibilita conhecer, porque por falta de conhecimento que essas práticas acontecem. Eu não posso te discriminar pela cor da sua pele. Nós somos iguais, temos direitos iguais. Então, nós negros e negras dizemos, nossos passos vêm de muito longe. Então, nós, militantes, formando um coletivo, como bem disse aqui a nossa querida doutora Valesca, nós conseguimos, através do diálogo sobre o racismo, dialogar com o reitor da universidade, que entendeu da necessidade de termos um espaço que represente e que reconhece a luta do nosso povo negro. Inclusive, esse espaço foi inaugurado na noite de ontem. Estamos rodando aí durante o link imagens dessa linda inauguração. Como que a senhora se sentiu? Eu me senti muito feliz, porque é a luta coroada de pleno êxito. Ontem foi um momento em que nós tivemos aqui uma celebração religiosa com a católica e o candomblé. Isso é histórico dentro de uma universidade. A celebração, ela contagiou a todos com o toque, o cântico das mulheres e homens da pastoral afro. Então, foi uma ação integrada, celebrando o centro, e com representações aqui do Brasil, que nós tivemos pessoas de todo o Brasil que estiveram presentes na inauguração de ontem. Comendadora Edna, como que vai ser agora, né, a coordenação e os trabalhos aqui dentro deste centro? Nós temos grandes nomes que fazem parte dessa equipe, né? É uma equipe muito, mas muito competente, que há muitos anos está militando e lutando contra todas as formas de discriminação. Então, nós temos a professora doutora Angela Soligo, nós temos a Luciné Crispim Pinho Micaela, nós temos um time de homens e mulheres que estão, mas com muita vontade de enfrentar esse desafio, porque isso é um grande desafio, a gente estar dentro de uma universidade. E eu quero pedir licença aqui para a TV Câmara, para fazer um registro do que eu vi em toda aquela beleza de ontem. Nós precisamos muito da imprensa. Quando acontece uma prática de racismo, a imprensa divulga amplamente. E ontem, quando nós tivemos um centro de estudos inaugurado com o nome de uma mulher negra, doutora Nicéia Quintino Amauro, uma química, uma mulher da Universidade Federal de Uberlândia, uma docente, e que partiu precocemente, mas foi um grande exemplo, filha de Campinas. Ontem, que o reitor da universidade estava aqui, inaugurando um centro
onde tem a coordenação da doutora Valesca, que quando ele coloca uma representante do direito, ele pede por justiça. A grande imprensa não veio aqui divulgar. Então, nós queremos também que a imprensa, além de divulgar os casos de racismo, que nós precisamos, sim, que eles sejam amplamente divulgados, mas que amplamente divulguem esse espaço. Porque esse espaço será um espaço de formação, será um espaço de inclusão, um espaço de escuta. E nós estamos aqui de braços abertos, porque a porta, vocês já viram, está aberta. Muito obrigada, comendadora. É um prazer estar registrando aqui essa conquista, que é legítima. E agora a gente vai voltar aqui falar com a doutora Valesca. Doutora, como que vai ser as atividades? Quem vai poder estar participando, entrar aqui na universidade e poder aproveitar desse cantinho? Perfeito. Pergunta extremamente importante, né? O centro, em que pese estar institucionalizado na PUC Campinas, ele é para toda a região de Campinas e para todos os pesquisadores, pesquisadoras, estudantes, militantes, é para todas as pessoas participarem conosco de atividades, porque além da formação, como muito bem colocado pela comendadora Edna, a gente vai ter estudos, debates, apresentação de autores e autoras negras. Para além do debate social, a gente vai ter químicos, porque a doutora, né, Nicéia era uma química, então não necessariamente as outras áreas da exatas não devem participar. Não, eles são tão relevantes quanto. Então é para todo mundo. O centro está de portas abertas e nós estamos aqui à disposição para ouvir, dialogar e crescermos juntos e seguirmos na luta antirracista, seguimos combatendo o racismo de forma coletiva e, quem sabe, né, extinguir esse mal que causa cicatrizes e traumas na vida de tantos e tantas ainda hoje. Que assim seja feito. Muito obrigada por vocês darem esse espaço aqui para a gente poder estar divulgando aqui esse centro de estudos. E para você que se interessa vir, vem até aqui a PUC Campinas, Campus 1, que fica ao lado da rodovia Dom Pedro, e fica aqui no piso térreo do prédio H13, fica mais ou menos abaixo da biblioteca aqui da universidade. Gabriel, é com você e posso ter a liberdade de convidar as pessoas, né? Por favor. Venham aqui conhecer, participar. Muito obrigada, estamos aqui. Convite importantíssimo, olha só, o Centro de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, muito bacana essa iniciativa que a Luana trouxe para a gente, a nossa repórter. Quero agradecer também a Valesca Miguel, ela que é professora da Faculdade de Direito, responsável pelo Núcleo de Ensino Clínico em Direitos Humanos, também a Edna, que participou com a gente. Então, ação muito importante acontecendo na PUC Campinas. A gente continua aqui com as notícias da metrópole de Campinas, porque objetos encontrados no antigo prédio do ICOD serão analisados pela Unicamp. Foram encontrados, durante escavações arqueológicas feitas no antigo prédio do DOI-CODE, possíveis indícios de sangue, inscrições em uma parede, cerca de 300 objetos, como um pente, um tinteiro, uma sola de sapato e um jornal. Entre os dias 2 e 14 de agosto desse ano, nós fizemos um trabalho de arqueologia no antigo prédio do DOI-CODE, em São Paulo, que era um centro clandestino de tortura, usado pelos militares para obtenção de informação de forma ilegal, e era algo que existia em toda a sociedade brasileira. E esses objetos que nós encontramos no DOI-CODE, esses 300 objetos, eles vieram para o Laboratório de Arqueologia Pública, que é esse espaço. Então, agora, eles passam por todo um processo de limpeza, de preservação até, né? Então, qual é o tipo de tratamento que vai ter o jornal, ou a lata, o osso, cada um desses tipos de materiais recebem um tratamento específico e aí começam os estudos sobre ele. Então, a gente pode dizer que essas 2 semanas de escavação, elas foram pequenas demais, perto do que nós precisávamos para o trabalho, e só com essas 2 semanas nós já temos 300 materiais que precisam ser analisados. O trabalho foi conduzido por pesquisadores aqui da Unicamp, também da Universidade Federal de São Paulo e da Universidade Federal de Minas Gerais. Os objetos serão conservados aqui mesmo na Unicamp,
com exceção dos materiais orgânicos de origem humana, que serão avaliados pela Unifesp. Esse material ele não veio para cá. A Unifesp, através da sua professora e pesquisadora Cláudia Plens, ela é especializada em arqueologia forense. Então, todo material que tenha origem orgânica ou possivelmente uma origem orgânica, porque a gente não pode afirmar ainda que é sangue, ele vai ser analisado pela Unifesp. E aí já seguiu para análise. O grupo pede que o antigo prédio do DOI-CODE se transforme em um memorial. Por vários motivos. Eu acho que o primeiro que a gente poderia destacar é a importância de um dispositivo cultural quanto um memorial, né? Para que serve um memorial? O memorial é um espaço de reflexão a partir de objetos, a partir de vídeos, a partir de provocações. Então, a existência de um memorial do DOI-CODE, ele permitiria as pessoas conhecerem essa história do Brasil, em especial a ideia dos centros clandestinos de tortura, e refletir sobre valores importantes para a questão da democracia. A violência empregada pelo Estado, ela é algo ilegal, ela não pode ser praticada e ela precisa ser punida, que foi o que aconteceu durante a ditadura militar. Então, você ter um espaço memorial é um espaço de reflexão constante e aberto à sociedade para o diálogo. A segunda coisa que seria importante destacar é que esses objetos, eles não pertencem ao LAP, né? Eu acho que eles fazem parte de uma memória importante do Brasil e seria um absurdo eles ficarem presos numa reserva técnica. Alunos da Unicamp também colaboram. Como tem sido esse trabalho? Bem intenso, mas por enquanto satisfatório, principalmente com o aceite que a gente está tendo da população. A população tem dado uma repercussão muito importante, muito intensa para a gente. Eles querem se envolver, eles querem participar e querem saber mais sobre o período. Então, isso dá muita força para continuar. Qual o retorno, feedback que vocês têm da sociedade, da população, como você disse? Vários professores procuraram a gente, querendo levar oficinas para as escolas para tratar sobre o período, e nós temos sido procurados por pessoas que passaram diretamente por esse período, reconhecendo a importância do trabalho. 12h mais 48 minutos, a Regional Campinas, do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, apresentou a pesquisa de sondagem industrial do mês de agosto e apontou que a inteligência artificial já está no radar de 79% das empresas da região. A sondagem do Ciesp desse mês mostra que 79% das indústrias já sabem da necessidade da implementação da inteligência artificial no dia a dia das suas atividades. Dessas empresas, boa parte já sabe que a principal demanda é a mão de obra especializada. O Ciesp está buscando, juntamente com o Senai, preparar pessoas para que possam atender essa demanda das empresas e também nós, através da jornada de transformação digital, conseguir preparar as indústrias para que elas se adequem à necessidade dessa nova fase da indústria mundial. Hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 48ª reunião ordinária e entre os 9 projetos que estavam na pauta, os vereadores aprovaram em definitivo o projeto de lei de autoria do vereador Permínio Monteiro, que cria a Rota Turística das Águas na região sul aqui de Campinas. O parlamentar explicou a iniciativa. E é uma região muito rica em área verde, e a Rota Turística das Águas seria um roteiro turístico para visitação, que compreende ali o Bosque dos Guarantãs, no Jardim Nova Europa. É uma área verde muito rica, 82 mil metros quadrados de área verde, muito bonita. E também tem a outra área, que é o Parque das Águas, também um local turístico muito lindo, bonito, e que também tem visitação de turista. Temos a Lagoa do Parque Jambeiro, temos também a Floresta Serra d'Água, que é um local maravilhoso, que está sendo... o Estado está fazendo um convênio com o município de Campinas, e hoje o município, através da Mata Santa Genebra, está tomando conta desse local, onde terá aulas ambientais para as escolas, e é muito importante esse cuidado e essa preservação de uma área muito grande, de área verde, que já foi alambrada, já foi feito calçada, e também está sendo feito as trilhas
vai ter muita coisa boa na área ambiental, onde poderá ser feita a visitação e, com certeza, é um local turístico também para ter visitação. Quero falar também sobre o parque do Swiss Park, que é um parque ecológico, né? No caso aí seria um parque botânico. O Parque Botânico do Swiss Park é um local também muito rico em área verde e que também é de visitação turística, principalmente aos finais de semana, onde os noivos vão lá para fazer aquelas fotografias após o casamento. E também tem um moinho, é um moinho holandês, onde tem uma ponte suspensa que também é usado para tirar fotos na época de casamento. Então é a visitação, um local muito rico, toda a região sul que tem essa área verde maravilhosa. E deixo aqui o recado, sendo aprovado esse projeto de lei, iremos fazer uma parceria com a Prefeitura, conversando com a Secretaria de Cultura, colocando um roteiro turístico que Campinas merece e a região sul, principalmente essa região, merece também. Este projeto foi aprovado em 2 análises aqui no plenário e agora segue para a sanção do prefeito para se tornar lei em Campinas. A gente segue na 48ª reunião ordinária porque também foi aprovado, só que agora em primeira análise, projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Silva, que cria o Observatório da Violência contra a Mulher, que deverá focar a composição de dados e a elaboração periódica de estatísticas sobre as mulheres atendidas pelos diversos profissionais da estrutura das políticas públicas de Campinas. A nossa equipe também conversou com o vereador. Bom, a gente sabe que tem aumentado muito o número de violência contra as mulheres, né? Em todos os ambientes, né? Não só bares, restaurantes, boates, em casa. E a ideia desse projeto é condensar todos esses números num determinado local. E esse local, obviamente, seria a internet. Seria criado um website exclusivamente para aglutinar, né? Porque não necessariamente só a Secretaria de Segurança tem esse número, pode ser a Secretaria de Segurança, pode ser a Secretaria de Educação, pode ser qualquer outra Secretaria de Assistência Social. Então, em vez desses números eles ficarem, e, obviamente, a Guarda Municipal, em vez desses números ficarem espalhados, você condensando eles, você tem noção exatamente de onde e do que está acontecendo. Em cima disso, você consegue colocar políticas públicas e soluções públicas para que realmente haja ou cesse de vez essa violência contra as mulheres, que é um absurdo. E mais do que isso, né, conscientizando, trazendo políticas públicas, é assim que o político trabalha, né, dando solução àqueles casos que são mais urgentes. Está em primeira votação, importante aqui na casa, que é uma votação importante porque trata da constitucionalidade, né? É um projeto constitucional, é um projeto legal. Nós já conversamos com o Executivo gostou muito desse projeto. Fizemos 2 emendas justamente para deixá-lo um pouco mais flexível para que o Poder Executivo ele possa regulamentar, porque ele tem a ideia de introduzir no município de Campinas, e mais do que isso, né, vai ser essencial, porque com números, né, a gente sempre trabalha em cima de números, em cima de situações. E aí o poder público ele pode ser cirúrgico naquela ação, naquela medida tomada para aquele determinado caso. Quer assistir à reunião ordinária na íntegra, com todas as discussões e votações sobre os projetos que estavam na pauta? É só entrar lá, youtube.com/TV Câmara Campinas, tem uma aba lá escrito ao vivo e você encontra a 48ª reunião ordinária. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque um pouco mais cedo, na primeira parte da 48ª reunião ordinária, o tema debatido foi o Dia do Perdão. A iniciativa foi da vereadora Débora Palermo. A Câmara de Campinas realizou a primeira parte da 48ª reunião ordinária para celebrar o Dia do Perdão, que é em 30 de agosto, por iniciativa da vereadora Débora Palermo. O evento, portanto, faz parte das comemorações mensais da data. Temos uma lei que já tem 10 anos, mas nós nunca tínhamos feito um debate desse na casa. E é uma pauta e um tema muito importante, porque liberar o perdão é cura, é
ficar livre. Eu falo que a gente alimentar mágoas, raiva, é tomar veneno esperando que o outro morra, né? Então a gente precisa liberar perdão, viver em paz para que a gente possa ter uma vida mais tranquila. O pastor Pierre Perezin falou sobre o tema, o poder do perdão para transformar sua vida. Nós vivemos hoje, no mundo pós-pandemia, uma crise generalizada quando se fala em relacionamento intrapessoal, seu relacionamento com você, e relacionamento interpessoal, o seu relacionamento com outra pessoa. E nós estamos chegando num ponto que, não sei se vocês têm acompanhado, mas janeiro de 2023, nós tivemos o maior índice de divórcio no Brasil a contar dos últimos 10 anos. Então, nós temos um aumento significativo de feminicídio em nosso país. Nós temos nas empresas, se você fizer uma pesquisa, você vai perceber que aumentou demais o índice de pessoas que estão pedindo afastamento do seu trabalho por problemas emocionais. Meio-dia mais 56 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque parte das emendas impositivas da vereadora Paola Miguel foram destinadas para a saúde de Campinas, mais especificamente para fortalecer as ações e projetos na área da saúde mental. Pensando nisso, a parlamentar destinou R$265 mil para o serviço do Dr. Cândido Ferreira. Os recursos vão ajudar a melhorar a qualidade do atendimento em projetos e centros de atenção psicossocial da cidade. A vereadora Paola Miguel definiu suas emendas impositivas para o orçamento deste ano. A parlamentar decidiu aportar recursos em algumas ações mais gerais, mas também investir em ações específicas para a saúde, que fortalecem equipamentos e projetos importantes para a cidade. A emenda impositiva é o instrumento pelo qual os vereadores podem apresentar emendas à lei orçamentária anual, fixando recursos do município para determinadas obras, projetos ou instituições. Cada vereador terá o direito de destinar ao todo R$2,7 milhões. A metade dos recursos será destinada obrigatoriamente para o setor da saúde. A vereadora apostou no incentivo à estruturação na área da saúde mental. Aqui, para o Cândido Ferreira, foram destinados, no total, R$265 mil. Os recursos para aquisição de equipamentos e materiais de consumo já foram repassados pela instituição para 2 centros de atenção psicossocial, os chamados CAPs, e um projeto. A gente destinou 50 mil, né, de custeio, né, e 215 mil de investimento, isso distribuído entre o CAPS Antônio Orlando, o Carretel e também para o consultório na rua, né. A gente fez uma conversa inicialmente, né, com as gestoras, né, desses 3 serviços, para a gente entender quais seriam os investimentos que a gente precisaria fazer, né, principalmente a diferença entre eles, seria custeio ou investimento. O consultório na rua inicialmente apresentou um desejo para a gente de uma aquisição de um ultrassom portátil, né, justamente por se esbarrar muito com pessoas em situação de rua, né, mulheres grávidas, e ali na necessidade de você verificar também as condições do bebê, né, e tudo mais. Então a gente pensou numa emenda que pudesse suprir essa necessidade. O Carretel e o Antônio Orlando, né, o Antônio Orlando principalmente, apresenta uma necessidade de investimento no próprio local. Então o desejo de construção de horta, de algumas reformas, né, para deixar ali os usuários mais confortáveis, e o Carretel, que é um CAPS infantil, né, a necessidade de trazer até algumas coisas mais lúdicas no campo da brincadeira, para que também os usuarinhos, né, tivessem ali um maior conforto para participar do serviço e que tivessem também interesse em dar continuidade ali aos tratamentos. Fundado em 1924, o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira é uma entidade filantrópica que desde o seu início acolhe, cuida, trata de forma gratuita de pessoas com transtornos mentais ou dependência química. A instituição conta com mais de 40 unidades de saúde mental em Campinas,
sendo 10 unidades com funcionamento 24 horas, prestando assistência a crianças, adolescentes, adultos e idosos, muitos deles em situação de risco, vulnerabilidade e baixa renda e excluídos socialmente. Quando a gente pensa no Cândido Ferreira, né, que tem 99 anos aqui na cidade, a gente tem uma história muito longa e principalmente quando a gente fala recentemente da luta antimanicomial, para que a gente consiga pensar numa política pública de saúde mental que seja transformadora e que consiga acolher a nossa população. Com a verba repassada, as paredes externas e internas do CAPS Antônio Orlando, no Jardim Pauliceia, ganharam uma nova pintura. Segundo a terapeuta ocupacional e gestora do centro, ainda está prevista a compra de outros materiais e equipamentos. Os recursos foram de extrema importância, né, para a ambiência do CAPS, então a gente melhora toda a parte física, né, toda a característica visual, e aí a gente vai conseguir, com os recursos da Paola, né, dessa doação, né, da emenda, potencializar então o nosso cuidado. Ainda com o recurso, Paula disse que será possível adquirir uma máquina de fazer camisetas e, com isso, conseguir mais verbas para o CAPS, que atende pessoas com sofrimento mental grave e persistente por conta da dependência de álcool e outras drogas. Isso vai ajudar a gente bastante a não gastar com o terceirizado, né? Então, a gente acredita que isso vai potencializar também, assim, tanto que o CAPS seja visto pela sociedade de uma outra forma e que o cuidado seja cada vez mais valorizado, né? Quando a gente pensa na emenda impositiva, ela consegue fazer com que a gente dê prioridade, muitas vezes, para alguns espaços que são esquecidos pelo poder público. A gente não pode achar que isso vai suprir a necessidade de investimento do executivo. A Câmara Municipal de Campinas realizou, por iniciativa do vereador Paulo Búfalo, uma roda de conversa com o tema Escola sem assédio, a educação menstrual como ferramenta no combate ao assédio sexual. O evento, que integrou as atividades da Semana das Juventudes, contou com a participação de ativistas e especialistas no tema. A educação menstrual como ferramenta no combate ao assédio sexual foi tema de debate na Câmara Municipal, na tarde da última sexta-feira. A roda de conversa, realizada no plenarinho da Casa de Leis, foi presidida pelo vereador Paulo Búfalo. O evento fez parte das atividades da Semana das Juventudes. A Semana das Juventudes é promovida anualmente durante a Semana do Dia Internacional da Juventude, celebrada em 12 de agosto. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e tem como objetivo incentivar a participação da juventude nos debates políticos. O importante é de que desse debate aqui nós teremos informações para subsidiar a tramitação de 2 projetos. Esse que eu acabei de informar sobre esse programa de dignidade menstrual, nós vamos fazer com que esse material chegue aos vereadores que vão apreciar o tema, e também há um projeto de combate ao assédio nas escolas, que é de autoria da vereadora Débora. Os debates foram conduzidos pelas ativistas Gabriela Moisés, do coletivo Gear Up, e Rebeca Cristina, do movimento Voz da Juventude. De acordo com as ativistas, a proposta da atividade é conscientizar sobre educação menstrual e assédio sexual e, a partir disso, construir uma análise dessas realidades em Campinas. Está na hora da gente assegurar isso como direito e assegurar isso dentro da forma em que o executivo local funciona. Porque na escola sem assédio é justamente isso que a gente propõe, né? Que a escola seja uma plataforma de combate ao assédio sexual. Então, quando a adolescente ela está faltando à escola por conta da menstruação dela, por conta de não ter dinheiro para comprar itens básicos de higiene, como é que ela pode ter a escola não só como lugar onde ela estuda, mas também como local onde ela pode achar um apoio em casos de assédio e de abuso sexual. E, em particular, eu acompanho as publicações da Gear Up, né, com frequência, aparece aqui porque a gente... E tenho visto a produção de materiais. Eu acho que isso é uma questão essencial.
Então, a iniciativa de produzir rodas como essa, que vão constituir materiais audiovisuais para trabalhos, enfim, essa disposição de frequentar as escolas para fazer o debate é essencial. Eu acho que Também participaram da roda de conversa a psicóloga e especialista em assédio sexual, Graciane Mendonça, e a presidente da organização Mulheres de Fase, Luciana Teixeira. Ambas defenderam o acesso à informação e o acolhimento como formas de combater o assédio sexual. Que dá para a gente fazer, inserir bastante palestras nas escolas, conscientização, fazer comissões de jovens, né, trazer esses jovens para conversar, porque só assim a gente vai enxergar isso de uma forma natural, como deve ser, e esse tabu foi criado e só nós também que conseguimos desmistificar isso. Então, eu penso que na escola a gente deve sim abordar esse assunto com essa criança, com essa fase da menarca, por exemplo, tentando sim falar sobre o corpo dela, como funciona, por que ela está sentindo aquela dor, por que desceu aquele sangue, como que funciona, justamente para ela não entrar em choque. A Câmara possui 2 projetos de lei por direitos sexuais e reprodutivos das juventudes, que estão tramitando na Casa. Um deles é a Lei Escola Sem Assédio, que institui a política municipal de prevenção e atuação frente ao assédio moral, ao assédio sexual e à importunação sexual nas instituições da Rede Municipal de Ensino de Campinas, da vereadora Débora Palermo. O outro projeto é a Lei pela Dignidade Menstrual, que dispõe sobre o fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas públicas do município, de autoria do vereador Carmo Luiz e do ex-vereador Cláudio da Farmácia. Da nossa parte aqui, já fica o compromisso de nós abrirmos outros espaços nas comissões aqui onde nós estamos presentes ou nas outras comissões da casa. E do projeto, lembrar que tem algumas redes que está circulando a nossa petição e um abaixo-assinado, né, para que a gente consiga aí também dar esse impulso na tramitação do projeto aqui na casa. Estudantes do Colégio da Polícia Militar de Campinas visitaram a Câmara Municipal, conheceram o Legislativo e o repórter André Aranha acompanhou tudo. Os estudantes do Colégio da Polícia Militar passaram pelo plenário, pelo estúdio da TV Câmara, pela biblioteca e conheceram a galeria dos ex-presidentes do Legislativo. Os estudantes foram recebidos pelo vereador Major Jaime, que passou para eles, em uma palestra, as principais funções que são desenvolvidas pelos vereadores aqui no Legislativo campineiro. A gente receber jovens aqui nessa casa, né? Todos nós já fomos jovens um dia e a gente tem sempre alguns sonhos, algumas ideias, a gente às vezes não tem tanta clareza de algumas coisas. Então trazer os jovens aqui, falar um pouquinho do parlamento, falar a função do vereador, falar a importância deles entenderem um pouco mais a cidade, isso é muito importante, né, para todos, né? Então eu acredito que daqui, né, a gente não terminou ainda, a gente vai ter mais um bate-papo, acredito que eles vão sair hoje com uma experiência boa, uma visão um pouco maior até da própria cidade e da própria função do vereador e principalmente do que ele como cidadão ele deve e pode fazer para poder ajudar a sua cidade. Os alunos prestaram atenção em tudo, se mostraram interessados na política da cidade. É importante para que a gente possa entender como funciona a questão da legislação em si aqui, das leis da cidade e tal, que a gente possa conhecer um pouquinho mais, né? O que você mais gostou aí da palestra? Cara, eu gostei muito da apresentação do Henry, que ele conseguiu esclarecer muito bem como funciona tudo e conseguiu responder também todas as dúvidas que a gente teve. Eu achei muito legal a gente poder conhecer o lugar aqui, onde a gente vê muito na TV e tem essa experiência de sentir que a gente é um vereador ou algo assim. Quais eram suas dúvidas? É mais pela questão da proteção da escola ou algo relacionado a isso, porque eu confesso que fiquei muito medo naquela época, né, das ameaças e tal. Também é bom para a gente conhecer muito, que nem o Vitor falou. O Henry é servidor público da Câmara e tirou as dúvidas dos jovens. André, a ideia é trazer
a resposta ao que os jovens têm dúvidas, têm dificuldades. Então, você viu ali na palestra, a gente abre todo o campo para perguntas que eles tenham, até porque eu não tenho muito contato ali com eles para saber o que especificamente eles querem saber. Então, eles falando sobre o que eles querem saber, fica até mais fácil, fica mais interativo, né? Ali você viu que os jovens têm bastante curiosidade sobre todo o funcionamento do Poder Legislativo, do Poder Executivo e Judiciário, e aí quando ele consegue verbalizar isso, expor isso, a gente consegue atender especificamente o que ele quer. Então a ideia da palestra foi nesse sentido. E olha, exercer futuramente o papel de cidadão, né? Esse é o objetivo. Por isso, o professor da turma comemora a oportunidade de trazer os alunos na Câmara. A visita é bastante importante porque os alunos podem ter, né, a ideia, a noção de como funciona a gestão pública, como funciona a Câmara dos Vereadores, né? Faz parte da nossa disciplina de empreendedorismo também, né? Então, é uma discussão bastante importante e pertinente para os alunos na escola. Como surgiu essa ideia? Através de uma discussão, uma análise que nós fizemos junto, né, à coordenação e à diretoria, para que pudesse interagir, né, na parte prática mesmo, os alunos nas aulas de empreendedorismo. E principalmente quais os benefícios que você como professor vê nessa visita dos alunos da Polícia Militar, do Colégio da Polícia Militar, aqui na Câmara Municipal? É importante porque a gente está falando da formação do cidadão, né? Então é importante que os alunos venham, aprendam, discutam para futuramente participarem efetivamente como cidadãos. Câmara de Campinas homenageia fotógrafos com a medalha Hércules Florence. Entrega da honraria volta a acontecer após uma pausa pelo período da pandemia. A Câmara Municipal de Campinas entregou no último dia 18 a medalha de mérito fotográfico Hércules Florence a diversos profissionais da cidade. A data se deve ao Dia Mundial da Fotografia, comemorado em 19 de agosto. Na abertura, o responsável pela Semana Hércules Florence, o fotógrafo Ricardo Lima, falou da importância da volta da entrega da honraria. Eu acho muito bacana a gente voltar até a entrega da medalha aqui, né? Porque durante a pandemia a gente passou um tempo sem ter essa entrega da medalha. E esse ano é um ano muito importante para o festival, porque esse ano a gente comemora 190 anos da descoberta isolada da fotografia aqui em Campinas. Então isso é uma coisa a ser muito comemorada. Os homenageados foram recepcionados pelo presidente da solenidade, o vereador Carlinhos Camelô, que falou do profissional que ele escolheu para receber a honraria, Andrei Ricardo. Gostaria aqui de parabenizar a todos os homenageados dessa noite, fotógrafos. É com grande satisfação que entregamos a você o mérito fotográfico por excelente contribuição para a arte da fotografia. Suas habilidades técnicas e criativas são evidentes em cada imagem que você captura. E é um prazer reconhecer seu talento e dedicação através dessa casa. Espero que esse mérito seja um incentivo para que você continue aprimorando suas habilidades e reproduzindo imagens incríveis, como você tem feito. A vereadora Guida Calisto homenageou Carolina Egler, fotógrafa autoral de eventos cultural, institucional, e Silnei Nunes Martins, que foi presidente do Núcleo de Fotografia de Campinas entre 1992 e 2000. Organizou atividades tais como palestras, exposições, saídas fotográficas, workshops e integração com outros grupos. Participou de dezenas de exposições fotográficas coletivas, com NUFCA ou individuais. Ministrou várias palestras e oficinas culturais em Campinas e em outras cidades. Fotografia básica, fotografia em preto e branco, fotografia de viagem e a interação homem-natureza. Silnei, eu tenho uma imensa honra de ser hoje a vereadora, a portadora dessa homenagem a você. Fotografou ambientes para algumas edições do Campinas Decor. Fez algumas capas para a editora Papiros, alguns projetos para a Fundação Educar de Pascoal e eventos comerciais. Além disso, tem
trabalhado como formadora e arte educadora em diversos projetos públicos na Secretaria Municipal de Assistência, Cultura e Educação e também em setores privados, escolas e instituições culturais. O vereador Gustavo Peta também homenageou 2 profissionais da fotografia. Roniel Felipe, que colaborou como repórter nas revistas Raça Brasil e Aventuras na História e que teve seus trabalhos fotográficos mostrados em várias publicações importantes do Brasil, e Regina Rocha Pita, que atua como artista visual e utiliza a fotografia como meio de expressão desde 1994. Então, por toda essa trajetória, como jornalista, como fotógrafa, a Regina também sempre teve uma atuação muito forte na militância em diversas causas da nossa cidade, do nosso país. Por tudo isso, ela é realmente merecedora dessa homenagem que foi aprovada de forma unânime na Câmara Municipal de Campinas. Parabéns, Regina. Assim, o morador da Vila Castelo Branco, Vila Bela, escreveu, produziu e dirigiu os curtas Largo do Arocho, 127-2A, A Herança e Era Uma Vez Após a Cura. O campineiro também atuou como fotógrafo da Companhia Os Crespos, integrou o projeto Rio Doce do Fundo Brasil de Direitos Humanos e foi correspondente comentário do Viva Favela, Viva Rio, além de comandar oficinas de fotografia no CREAS Hortolândia, Fundação Casa, no Instituto Pernas pro Ar, projeto Quebra Meu Quilombo, e no projeto Gente Nova 50VB. Então, por tudo isso, Roniel Felipe é também muito merecedor dessa homenagem importante aqui da Câmara Municipal de Campinas. O vereador Luiz Cirilo entregou a honraria a Tatiana Gilferro, que é graduada em Ciências Sociais pela PUC Campinas e apaixonada por fotografia desde a infância e tem uma carreira como fotógrafa profissional há 17 anos. Acho que você vive um bom momento, eu acho que você está no meio, ou seja, tem uma boa base e hoje serve para que você receba essa homenagem pelo que você já fez, mas que sirva de estímulo para que você continue nessa crescente que hoje se encontra. O vereador Paulo Búfalo homenageou Fernando Peterman, que possui graduação em Publicidade e Propaganda pela PUC Campinas, com especialização em artes visuais pela Unicamp e que atua há 26 anos no mercado. Ana Angélica Costa é artista visual, pesquisadora, gestora e produtora cultural, mestre pelo programa de pós-graduação em artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A Ana Angélica Costa, que é artista visual, pesquisadora, gestora e produtora cultural, mestre pelo programa de pós-graduação de artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, estado onde também fez vários trabalhos e aprofundou seus estudos. Entre os trabalhos desenvolvidos, se especializou em editoriais de moda, fotografia corporativa, fotografia de arte, produção cultural e arte educador. Seguindo as tendências do mercado, há 15 anos incluiu em seu portfólio trabalhos de produção de vídeos, direção de fotografia e de audiovisuais. Búfalo também se encarregou da entrega da medalha a 2 homenageados por iniciativa do presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini. Então, o vereador Luiz Rossini reconheceu, o trabalho da Estefânia Galvina, nascida em Buenos Aires, vive e trabalha em Campinas desde 2002, artista, fundadora do Ateliê Casa, espaço idealizado como lugar de pesquisa e experimentação da arte contemporânea. É uma das idealizadoras do projeto Acho, Arquivo Coleção de Histórias Ordinárias. Também da lavra do vereador Luiz Carlos Rossini, mas aprovado pela Casa, a homenagem é a Tiago Navas, nascido em Campinas, é fotógrafo há mais de 20 anos, especializado em esportes de ação. Foi fotógrafo da revista de surf Redcore durante 10 anos.
1h mais 20 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente segue aqui com o nosso Câmara Notícia ao vivo. Você que está nos acompanhando, tem animal de estimação? Ele sente ciúmes de você? A nossa equipe vai te ensinar como identificar esse tipo de comportamento e qual é o melhor tratamento. Este assunto só pode ser aqui, ó. É o bicho. Ciúme animal, você já ouviu falar sobre isso? Este é o tema do É o Bicho de hoje, por isso nós viemos até aqui no consultório da doutora Raquel, tudo bem? Tudo bem, Luana. Doutora, explica aqui pra gente, existe ciúme animal? Existe ciúme animal sim, os animaizinhos são capazes de sentir ciúme, medo da perda, né, daquele vínculo afetivo, e eles podem sim manifestar ciúmes. E como que eu percebo? Quais são os sinais? Muitos animaizinhos demarcam o território, eles podem fazer xixi em algum lugar para demonstrar que aquele objeto é dele ou até para chamar a atenção, tá? Eles podem ser agressivos também e eles podem emitir latidos, miados e outros comportamentos também. Tem tratamento? Tem tratamento sim. Nos casos leves, né, em que o animal manifesta um pouquinho de ciúme, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para não incentivar esse comportamento dele e isso ir agravando e se torne um comportamento agressivo. Então a gente tem que tentar tomar cuidado, um pouquinho de cautela aí para controlar esse ciúme do cachorrinho. E você tem muitos pacientes que têm esse problema com o pet? Existem muitos animaizinhos que têm hoje ciúmes dos tutores, né, principalmente, ou de algum objeto afetivo. Quando nasce uma criança, quando vem uma pessoa de fora morar na casa, ou mesmo prestar um serviço. Então, existem muitas condições em que os animaizinhos vão manifestar ciúmes, sim. Doutora, tem alguma coisa que o dono do pet possa fazer antes dessa manifestação de ciúmes para poder controlar a ansiedade do cachorro, aquele momento de estresse? Sim, e muito importante que o tutor observe todos os sinais daquele animal e não incentive o comportamento possessivo do animal. Então, às vezes a gente acha bonitinho e fica incentivando. Então, a gente tem que ter um limite para essas brincadeiras, né? A partir do momento em que o animal já manifesta um pouco mais de agressividade, aí a gente já tem que entrar com adestramento, feromônios, nutracêuticos, que a gente consiga modular um pouco a resposta aí agressiva ou possessiva desse animalzinho. O tutor pode fazer uso de calmante? Não, sem a prescrição do veterinário não é indicado que ele faça, até porque o veterinário tem que identificar se aquele comportamento que o animal está manifestando é realmente um sentimento de ciúme, né? Ou se é outra patologia ainda. Então é importante que ele não faça uso sem consentimento do veterinário. Pamela é tutora da Judite há 6 anos. E há 2 anos notou uma mudança de comportamento no animal. Quando foi a primeira vez que você sentiu que ela estava com ciúmes? Eu estava indo abraçar, né, meu namorado, e aí ela começou a latir. Quando a gente vai se beijar, algo do tipo, ela também manifesta o latido, ou ela vem para cima, mas no sentido bom. Ela quer participar desse momento, ela não quer ficar sozinha. Exatamente, ela não quer ficar sozinha, ela quer participar do momento do casal. Conta aqui pra gente, faz muito tempo que isso vem acontecendo ou há pouco tempo? Faz pouco tempo. Ela tinha uns 2 anos, mais ou menos, Sim. que eu percebi que ela demonstrava esse sentimento. E como que vocês lidam com isso? Eu conversei com a Raquel primeiro, com a doutora Raquel, para saber se eu teria que fazer algum tipo de tratamento ou se o caso dela era mais leve. E aí ela me orientou a ficar atenta, porque o caso da Judite não é um caso sério, não precisa de um tratamento fitoterápico ou alguma medicação. Então, a gente toma um cuidado em casa também para não deixar ela estressada. Então, assim, se eu vejo que ela tá muito assim, então a gente para,
dar atenção para ela, para não manifestar nenhum tipo de agressão, porque ela é super tranquila. A Judite, ela manifesta um ciúme que é controlado, tá? Hoje, a Pamela consegue fazer uma brincadeira com a Judite e até provocá-la de uma forma brincando, né? Mas isso nem sempre é possível com qualquer animal. Nem sempre é saudável. Nem sempre é saudável. Então, assim, a Judite, ela é bastante adequada, ela não é um animal agressivo, ela é um animal calmo, assim, tranquilo, né? Que não manifesta nenhuma agressividade. Então, hoje a Pamela consegue fazer essa brincadeira sem que a Judite manifeste algum comportamento agressivo, mas nem todo animal a gente pode brincar dessa forma. Então, para poder controlar os ciúmes animal, tem que ter adestramento e um acompanhamento. Exatamente, a orientação do tutor também é fundamental para que esse animal não manifeste uma agressividade no futuro. Doutora, muito obrigada por nos receber. Eu que agradeço, Luana. E vocês fiquem atentos aqui com a dica que nós demos hoje e até o próximo É o Bicho. De acordo com uma pesquisa, 13% dos jovens de 12 a 17 anos relataram depressão e 32% ansiedade. Então, sobre aparência, utilização de rede social com os filtros e também saúde mental, você fica com o nosso quadro Saúde Agora. Olá, tudo bem por aí? Por aqui tudo ótimo. Estamos começando mais um quadro Saúde Agora. Você sabia que hábitos de beleza trazem impactos positivos e negativos na aparência e também na saúde mental? No Saúde Agora de hoje vamos falar com a psiquiatra doutora Carmita Abdo sobre aparência versus saúde mental. Seja bem-vinda, doutora, e como a senhora avalia a influência da mídia na busca por um padrão de beleza. Olá, um prazer estar aqui falando com você, Rúbia. Sem dúvida, com as mídias, a necessidade de parecer bonita, interessante, atraente, acabou se tornando uma febre, né? E muitas pessoas ficaram refém dessa situação. E ao ficar reféns, elas não pensam mais em outra coisa a não ser se tornar belas, se tornar agradáveis ao visual e provocar em outras pessoas um pouquinho também de inveja, como não, né? E um pouquinho de sentido de pertencimento a uma determinada situação, condição, onde todo mundo é feliz, todo mundo está sempre muito bem, todo mundo não tem problemas. Então, a necessidade de expressar as verdadeiras emoções acaba ficando em segundo plano e a pessoa não extravasa aquilo que está vivendo. Esse é um problema, porque pode levar muitas pessoas ao absurdo de não entrar em contato com o que estão sentindo de fato e, com isso, não tomarem as devidas providências, né? Por exemplo, estou estressada, mas preciso me tornar bela, me produzir para a próxima postagem. E aí o estresse não é valorizado. Doutora, isso o que me chama muita atenção é que nós temos aí algo inverso, né? Se arrumando para a próxima postagem, a gente quer enfatizar muito a autoestima, mas infelizmente, lá no fundo, nós temos algo muito significante, que é a baixa estima. Porque se eu estou bem, por que eu preciso me arrumar tanto para que eu possa ser aceita pela sociedade? A senhora acredita que as redes sociais têm sido aí um grande fator de depressão? Sim, as redes sociais foram, sem dúvida, né, um avanço maravilhoso, magnífico na nossa história, incomensuravelmente facilitou todo o nosso contato, porém o mau uso dessas redes leva as pessoas a se sentirem diferente da maioria, que está sempre muito bem, porque se postou bem, né? Quem não está se sentindo assim se considera
diferente do mundo, todo mundo está bem, eu não estou, mas também vai criando uma ansiedade em se produzir e ficar bem. Outra questão, Rúbia, muito importante a gente salientar, é o transtorno dismórfico corporal. Tem pessoas que são bonitas, estão bem, mas elas consideram que tem algum defeito e vão atrás de corrigir aquele defeito de forma alucinante. Então, elas têm, por exemplo, um nariz bastante proporcional, tudo bem, mas precisa consertar. E não saem dos consultórios, vão atrás de plásticos, 1, 2, 3, que recusam mexer naquele nariz, por exemplo, que está super bem, mas até que elas encontram alguém que se decide a fazer a melhoria naquele formato, naquela aparência. Só que depois da cirurgia, continua, não era isso, não está bem, e vai buscar outra vez, e vai buscar, e vive em função dessa situação. Por mais que alguém diga, não é possível, seu nariz é perfeito, a pessoa não se convence, e não se convence. É como que ela estivesse obstinada, cega, por essa necessidade de corrigir aquilo que a natureza não fez bem feito. Esse é o transtorno dismórfico corporal, que toma conta, infelizmente, de quase 2% da população. E muitas mulheres têm esse problema, não conseguem tocar sua vida, vivem em função de corrigir a aparência. Doutora, quando que a gente percebe, quando a gente pode acender aí o alerta, né, de que nós estamos iniciando esse transtorno? Bem, quando nós estamos muito preocupados, além do que seria natural, é claro, você acorda, você quer se arrumar para você sair, para você poder socialmente e ser bem recebida, mas quando esta disposição vai tomando 2, 3, 4 horas, de repente você sai, acaba de sair, olha no espelho do carro de novo, fica o tempo todo com o espelhinho na bolsa, conferindo, ou às vezes não é nem o rosto, às vezes é o pé, Rúbia, a pessoa não gosta do terceiro dedinho, que não é proporcional, e vai no ortopedista e quer tirar um pedaço do dedo, e o ortopedista diz, olha, isso vai complicar a sua deambulação, não há necessidade, está super dentro do razoável, mas enquanto ela não resolve, ela vai insistindo. Horas perdidas em torno dessa situação. Quando você perceber que está exagerando na aparência, exagerar quer dizer tomar mais tempo, mais energia, e isto em detrimento de outras atividades, como comer, dormir, se relacionar. Inclusive isso, você se admira, mas é verdade, as pessoas às vezes abrem mão de até sair, se escondem, se isolam, porque não conseguem estar em público com aquela aparência tão negativa, segundo elas interpretam. É algo que preocupa muito, né? Eu aqui, observando a senhora falar, vem para mim assim, e me lembro de algumas vezes também que não me senti bem diante do espelho. Mas isso a gente precisa ressaltar que é algo que acontece com todas nós mulheres. Tem dia que você está bem, tem dia que você não está bem, mas é importante também sentir quando esse não estar bem ultrapassa o limite. E aí é o momento de procurar um psiquiatra. O que eu devo falar quando eu chego ao consultório da doutora, né, para dizer, doutora, eu não estou me sentindo bonita, eu não estou conseguindo conviver com a minha expressão facial, corporal, como eu devo me comportar quando chego no consultório para falar dessa situação que, creio eu, não seja tão fácil quanto parece. Então, você tocou num ponto importantíssimo. Infelizmente, as pessoas que têm transtorno dismórfico corporal, raramente elas identificam de pronto essa questão. É alguém que convive com a pessoa que acaba percebendo que não, você não está bem, e vai insistindo até que ela se convence que poderia fazer uma consulta com um especialista e se beneficiar. Mas outro ponto que você tocou muito interessante é que ficar mal um dia, se
sentir que não está tão bonita, e às vezes não está mesmo, né? Às vezes a gente passou uma temporada de férias, comeu demais, volta para o cotidiano e fala, ai meu Deus, eu me enfeiei nessas férias, vou precisar agora cuidar. Ou então está trabalhando muito, começa a ter olheiras, descuida da aparência e se sente feia, mas é dentro de uma comparação com o que você era até alguns dias atrás. Isso é natural e é bom a gente perceber, porque vai cuidar, né? É saudável ter essa percepção. Aí eu começo a fazer uma dieta, eu durmo um pouco mais, seja lá o que eu larguei lá para trás, eu vou buscar e dar sequência na minha vida, o que é muito importante. A aparência é importante, mas o exagero com a aparência, isto é o que leva à depressão. Eu estou tão feia, não tá, mas eu me acho feia, eu sei que eu estou. Aí isso leva essa pessoa a deprimir, a ficar ansiosa. E olha, o suicídio pode ser até um caminho muito mal escolhido por pessoas que não se aceitam na sua aparência, não admitem serem tão feias, que absolutamente não são, mas assim se percebem. Então, muito cuidado quando estiver diante de alguém que exagera na aparência, só pensa nisso, abre mão de qualquer outra coisa boa da vida para ficar se embelezando e nunca sente que chegou no resultado esperado. Essa pessoa necessita de ajuda. E as mídias, infelizmente, incentivam. Essas pessoas são presas fáceis desse postar que estou linda, né? E não importa se eu estou péssima, importa que eu esteja linda. Exatamente. Quando a senhora fala de mídias, me lembra muito algumas redes sociais que têm filtros, né? Para que a gente possa camuflar aí a nossa aparência. Eu tô com uma olheira hoje, vou entrar ali na rede social, mas eu posso colocar, né, uma maquiagem, um batom e me apresentar de uma forma que eu não sou. Esse filtro, doutora, ele acaba sendo prejudicial no dia a dia? Excelente lembrança. O filtro, sem dúvida, não está no cotidiano, na vida real. Não dá para a gente aparecer filtrada frente a outras pessoas, como pode ser virtualmente. Então, outra dificuldade, eu não quero mais aparecer em público. Eu só me relaciono agora pela tela e ponto, porque eu estou lá como eu gostaria de me apresentar. Agora, no cara a cara, eu não aguento, eu não dou conta, eu me sinto muito por baixo. Veja só, essa pessoa está com a autoestima prejudicada, a autoimagem prejudicada. Isso são sintomas de depressão. Ela deprimiu porque não consegue estar a nível da sua exigência. E aí, veja só, ela deixa de ser interessante, porque quem fica muito egocentrado, né, não olha para o outro, não se relaciona de fato, só pensa em como está se apresentando, não tem graça, é uma pessoa muito desagradável no contato, né? Inclusive deixa os outros às vezes constrangidos, porque de uma hora para outra ela puxa o espelho, começa a se arrumar, retoca a maquiagem, fica o tempo todo com esse comportamento e o outro está conversando, está falando algo importante para ela e ela não está dando o devido valor. Então, cuidado, que às vezes aparentar beleza pode não ser empático, pode não trazer o resultado que você está esperando, de ser querida, de ser bem-vinda, de ser bem avaliada. Doutora, agora gostaria que a senhora explicasse para a gente a questão da idade, né? Nós podemos dizer assim que não temos um limite de idade para que a pessoa possa entrar numa rede social, possa utilizar o Instagram, possa ser uma influencer, utilizar o filtro e viver de aparência. Os pais, como devem ficar atentos diante dos filhos nessa situação? Os pais devem, além de ficar atentos, não incentivar esse tipo de comportamento, né? Muitas vezes você vê, vira o rosto para cá, põe a mãozinha no queixo, né? Faz algum gesto mais sensual, e a criança vai crescendo com essa disposição que naturalmente ela não teria, mas que ela foi levada a fazer. Então, na adolescência, ela já está altamente envolvida com poses, gestos, bocas e caras, né? E, de repente,
gente não consegue ser natural mais. Então, muito cuidado, pais, ao ter essa prática, imaginando que ela é inócua. Não é. Pode levar sua filha, seu filho, a viver de poses, caras e bocas, e na idade mais adulta não conseguir se desvencilhar. Então, além de não provocar, se perceber que o meio está levando sua filha ou seu filho a muita importância a como se apresenta, só pensa em roupas, só pensa em quero comprar alguma bijuteria, quero uma roupa nova, quero uma maquiagem da hora, todo o tempo procurando só esse tipo de pretexto e só investe nisso, a sua mesadinha. Vamos lá conversar com essa criança, com esse adolescente e oferecer outras oportunidades de crescimento pessoal, uma leitura, uma discussão em família que está faltando muito, né? Às vezes você não se dá conta e faz 2, 3 anos que seu filho, sua filha estão só investindo na aparência. Eles são lindos, mas não são felizes. Lindos, mas infelizes, né? Isso é algo que nos preocupa e que faz a gente pensar no dia a dia, como estamos levando o nosso dia, quando a gente levanta da cama, né? A gente se olha no espelho, qual é a imagem que nós vemos refletida no espelho? Eu gostaria, doutora, que a senhora deixasse uma dica, né, para todos nós, para mulheres, para homens também, porque a gente está falando aqui, a gente está se referindo um pouquinho mais no universo feminino, mas também tem o detalhe dos homens, tem alguns homens também que já estão aí, né, nessa situação da não aceitação de como você é realmente. Então, uma dica para todos nós, para que a gente possa nos aceitar mais, para que a gente possa encarar o espelho e ter aquela certeza de que nós somos únicos e a nossa beleza também é única. Muito bem colocado, Rubia. Sem dúvida, acho que olhando para as pessoas que conseguiram sucesso, que agradam, que cativam. Será que elas são todas lindas? Têm corpos perfeitos e têm expressões que são aquela que eu fico buscando o tempo todo e gastando tanto tempo em obter? Veja lá, cabelos brancos, rugas, estrias, né? Alguns quilos a mais, não deixaram de estar presente em pessoas que são um sucesso de público e estão na mídia de forma muito assertiva. Então, pense um pouco. Talvez, se você exercitar mais a sua simpatia, a sua inteligência, o seu conhecimento, você agrade mais do que parecer tão linda, mas vai ter sempre alguém mais lindo do que você, e você não vai atingir aquele lugar que almeja e vai se frustrar. Não que cuidar da aparência seja ruim, não descuide, é importante, né? Até para a saúde. Peso em excesso ou uma negligência com a limpeza, a higiene do corpo não são boas, podem levar à doença, mas cuide também da sua simpatia, do seu nível de conhecimento, da forma como você se relaciona com as pessoas, educadamente. Tudo isso é um investimento que está faltando, infelizmente, nos dias de hoje, para que a gente só pareça, mas que a gente nem sempre seja aquilo que está aparentando. Perfeito. Doutora, quero agradecer a sua participação, essas informações, esse conhecimento que está sendo dividido aqui é muito útil. Espero que o pessoal que esteja do outro lado consiga captar, né, a nossa intenção, que é mostrar que realmente temos que tomar cuidado, porque a vida não é só de aparências, não, né? Nós temos uma essência que é as nossas raízes que devem ser mantidas. Eu quero agradecer muito a sua participação. Desejo a você aí um excelente dia e, mais uma vez, muito obrigada, doutora. Eu é que agradeço o convite, muito obrigada a você e a todos os seus espectadores. E hoje falamos então com a psiquiatra Carmita Abdo sobre aparência versus saúde mental. Não esqueça, a aceitação é a chave para a jornada de uma vida mais leve. Nós somos únicos e cada um com a sua beleza. Um grande abraço e até qualquer momento com mais um Saúde Agora, aqui na TV Câmara Campinas.
Mais um dia de sol e calor aqui na cidade de Campinas. Neste momento, 32 graus, muito quente, né? Por conta da massa de ar seco que está estacionada aqui em Campinas e região. Mas a partir de amanhã, uma frente fria que está no sul do país se aproxima. E amanhã a gente já deve ter o calorão, mas com a presença de mais nuvens. E pode até chover aqui na cidade de Campinas, viu? Já adianto que no fim de semana a temperatura vai cair e deve chover. Mas vamos às temperaturas desta sexta-feira, porque elas já estão aqui na minha tela. Então amanhã sol entre nuvens, com uma possibilidade de chuva para o fim da tarde. Mínima de 18 graus, é uma mínima elevada. Ao longo do dia essa temperatura sobe, podendo chegar aos 30 graus aqui na cidade de Campinas. Tenho um convite a fazer a você, hein? Hoje, às 8 horas da noite, tem reunião solene com entrega do diploma de mérito empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira ao José Marques de Oliveira e Osmair de Oliveira. Essa autoria é do vereador Cecílio Santos, com transmissão ao vivo aqui da TV Câmara Campinas. Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na nossa programação e nos vemos amanhã na sexta-feira ao meio-dia, ao vivo, hein? Te espero. Até lá. Tchau, tchau.